Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa é a segunda aula efetiva sobre coerência textual, que, como nós dissemos na nossa aula introdutória, é a característica do texto relacionada à possibilidade de se estabelecer um sentido, um atributo que faz com que o texto tenha sentido para o usuário, ligando-se assim à interpretabilidade e inteligibilidade do texto. O que muitos teóricos já determinaram é que a ausência de coerência não implica necessariamente ausência de textualidade, até porque não existe o não texto. Na verdade, quando a linguística começou a estudar o texto como uma unidade, acreditou-se por um momento na existência do texto e do não texto. O texto seria tudo que passasse uma informação de forma coerente, enquanto que o não texto seria o que passasse a informação de forma incoerente, não sendo assim texto. Isso implicaria dizer que uma frase do tipo "a galinha estava grávida" não seria um texto devido à incoerência semântica. Mas o correto é se dizer que essa frase é um texto sim, mas sem coerência. E no fim das contas, não é possível se criar uma gramática que faça distinção entre o texto e o não texto. O que podemos dizer é que a coerência textual é o fator que permite que uma sequência linguística seja vista como um texto. Afinal de contas, há uma série de fatores que permitem estabelecer relações entre os elementos de um texto, estabelecendo essas relações como uma unidade significativa. O que nós já vimos na última videoaula de sexta-feira é que, por exemplo, a coesão textual é um fator que contribui para a coerência, mas que pode muito bem estar ausente sem que a coerência esteja ausente. Aliás, o contrário também é possível. A coesão estar presente sem que a coerência esteja presente. Vamos aproveitar para homenagear o dia de hoje, dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. Um dia que é dedicado aos jovens dos dias de hoje, que são a principal aposta do nosso canal. Vamos ver de que maneira a coerência textual permite que uma sequência linguística seja vista como um texto. Segue um quadro: furacões, calotas polares derretendo, queimadas na Amazônia, incêndios florestais na Austrália e na Califórnia. Até agora temos termos pertencentes a um mesmo grupo semântico, que dão ideia do estado do meio ambiente terrestre. Reparem também que essa sequência de termos dá uma ideia negativa, apresentando fenômenos agressivos ao homem e ao meio ambiente como um todo. Vamos acrescentar uma nova frase. O que temos agora? Primeiro, temos um hiperônimo para se referir a todos os termos anteriores. Pela primeira vez no texto, apareceu uma forma verbal, no caso do verbo fazer. Podemos entender até agora uma sequência textual que passa uma ideia negativa, pelo menos para um leitor em sã consciência. Agora vamos acrescentar outra frase. Vejam, quem quiser pode dar uma pausa para perceber que a sequência textual continua passando uma ideia negativa. Mas vejam essa nova frase. Quem quiser pode dar uma pausa para ver que essa nova frase tende a anular o aspecto negativo de tudo que veio antes. A propósito, vamos agora destacar em vermelho os hiperônimos, que se referem à primeira sequência de termos. Percebemos que esses hiperônimos, por mais que passem uma ideia negativa, têm essa ideia de alguma maneira aliviada pela última frase. Agora vamos acrescentar uma última frase. Veja como formamos um texto que convida
a uma atitude de mudança da realidade que o começo do texto mostrou. Então houve uma progressão textual que fez mudar a ideia que o texto passava. Agora vamos a uma curiosidade. Esse texto veio na contracapa do livro Como Mudar Tudo, da jornalista Naomi Klein. O termo que finaliza o texto da contracapa, mudar tudo, veio em itálico para de alguma maneira dialogar com o título. Então o que percebemos é que um texto que parecia assustar por se referir de fato a eventos trágicos, era um texto de contracapa de um livro que tem a intenção de servir de guia para que os jovens possam proteger o planeta e uns aos outros. Podemos então reparar que enquanto nós tínhamos apenas esse trecho que nós estamos mostrando agora, já estava estabelecido um sentido para o texto. Mas vamos supor uma pessoa que visse a capa desse livro numa livraria, entre outros. Essa pessoa teria uma ideia, pelo menos a princípio, de qual é o assunto do livro. E a partir do momento em que essa pessoa lesse a contracapa, teria uma ideia mais abrangente e teria então mais dados para avaliar se a compra do livro era de seu interesse. Bem, podemos imaginar que inicialmente a editora que publicou o livro tivesse a intenção comunicativa de convidar um certo público-alvo a comprar o livro. Então buscou a capa do livro, nisso incluindo a contracapa, para criar uma situação comunicativa em que essa intenção fosse possível. Nessa fase de produção textual, segundo os teóricos, dificilmente alguma incoerência textual ocorreria. Só se os editores tivessem algum tipo de distúrbio mental. Um exemplo desse tipo de incoerência, que não tem a ver com esse livro, seria se alguém entrasse na torcida do Vasco com a camisa do Flamengo. Essa pessoa tem a intenção comunicativa de defender a qualidade de um time em meio à torcida do time adversário. Não precisamos nem dizer o que vai acontecer. Afinal de contas, esse torcedor não escolheu a situação adequada. No caso da fase de idealização da intenção comunicativa da editora, imaginemos o que aconteceria se o subtítulo, ao invés do termo guia, apresentasse o termo bula. O jovem que é público-alvo se sentiria como se estivesse sendo chamado de maluco. Ou seja, impossível esse jovem comprar o livro. Depois disso, a editora desenvolveu um plano global para possibilitar que o texto todo, ou seja, o conjunto da capa com a contracapa, cumprisse sua intenção comunicativa. Se o plano fosse mal projetado, a tendência seria ocorrer uma incoerência, do tipo a escolha de uma imagem inadequada para a capa do livro. E, por fim, a editora realizou as operações necessárias para expressar o que deseja, ou seja, convidar um determinado indivíduo a comprar o livro. No caso, um jovem ecologicamente correto. Ele precisa entender que o livro é de seu interesse. Então, uma incoerência nessa fase afetaria diretamente a produção linguística, podendo fazer com que a capa tenha textos incoerentes de alguma maneira. Se, por exemplo, o subtítulo não contivesse o pronome relativo que, seria um erro gramatical gritante, que iria convidar os interessados a não comprar o livro. Bem, essa aula foi para dar uma visão mais abrangente do assunto de coerência textual, que é a característica do texto ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido. Por enquanto, o assunto fica por aqui. E nós fizemos isso ao mesmo tempo em que homenageamos o Dia Internacional da Juventude. Nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês,
que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.